Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís do Brilho de Aluguel e eu tô aqui hoje pra falar pra vocês algumas histórias, alguns causos que me aconteceram quando eu morei fora do país e morei dividindo casa com outras pessoas. Eu vou misturar aqui as histórias que aconteceram comigo na Irlanda e também na Holanda, que foram dois países que eu morei por um tempo e eu dividi casa com outras pessoas. Mas eu moro no Brasil com meus pais e quando eu fui pra Argentina eu morei em casa de família, então esses causos não tem muito o que falar porque família é outra dinâmica. Então eu vou contar de uma maneira mais genérica possível, porque eu só tô dando o meu lado da história também. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo porque algumas pessoas me pedem pra contar mais histórias de viagem e se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem aqui nos comentários, já deixem seu like aqui e também se inscrevam para acompanhar as próximas coisas que eventualmente vão estar aqui no canal. Eu separei 10 causos e eu vou contar eles aqui, mas com certeza vai surgir mais coisas na minha mente, eu posso fazer várias outras listas disso, então se vocês gostarem, inclusive, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu queria contar pra vocês, na verdade já tá num vídeo aqui, talvez vocês não tenham visto ainda, eu vou deixar ele linkado aqui, que foi contando da minha primeira semana em Dublin, então esse caso, inevitavelmente vocês vão saber que é da Irlanda, mas foi na primeira semana, foi o primeiro momento que a gente teve lá, já deu esse impacto que eles queriam cobrar um depósito que não estava nada especificado no contrato que a gente fechou o pacote, e eles queriam que a gente deixasse 100 euros na mão das pessoas da casa, porque não tinha nenhum responsável na casa no momento que a gente chegou. E isso foi uma coisa muito impactante pra mim, porque a gente chegou de viagem, a gente tava super cansado, a gente fez várias escalas, e a primeira coisa que a gente recebe quando a gente chega numa casa é tipo, me dá 100 euros, sabe? Sendo que a gente já tinha pago tudo, enfim, porque a gente comprou um pacote pra ficar num hostel, e aí o hostel tava sem vagas, e aí eles nos acomodaram numa casa que era uma residência estudantil, e aí tinha esse depósito, só que ninguém avisou a gente ficou super inseguro. Mas no final as coisas se resolveram, deu tudo certo e a casa tinha uma boa localização e foi um lugar legal, foi uma experiência interessante de viver com estudantes. Mas foi uma coisa que me marcou muito porque eu lembro de chorar horrores na primeira noite e pensar, fiz merda, sabe? Que eu inventei de vir pra esse intercâmbio. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes desse caos porque tá tudo contadinho nesse vídeo, então eu só vou deixar linkado aqui. A segunda coisa que eu queria falar é, eu senti também quando eu tava dividindo a casa e tinha uma outra mulher junto na casa, e eu sentia que ela achava que as divisões de tarefas de limpeza tinham que ser feitas pelas mulheres. Então, quando tinha alguma coisa que não estava muito bem limpa, e geralmente quem fazia isso era o parceiro dela, deixava as coisas bem zoadas, porque eu acho que ele também achava que limpeza era só coisa de mulher, ela achava que tinha sido a gente, né? Ou eu ou o Felipe, e a gente é super limpinho. Cara, a gente é o tipo de pessoa que jamais vai deixar uma louça na pia depois da refeição e fazer outra coisa. Por mais que a gente esteja atrasado, cansado, a gente nunca vai deixar as coisas sujas no espaço público pra outra pessoa usar. E eu acho que ela sempre ficava meio que achando que a gente deixava as coisas assim e vinha tudo pra cima de mim. Ela jamais lançou uma indireta pro Felipe ou um olhar meio assim pro Felipe, sempre era pra mim, porque eu era mulher, então eu era responsável pela limpeza e isso me deixava muito desconfortável. Eu tentava sempre deixar as coisas limpas, mas eu não acho que seja só responsabilidade minha ou só do Felipe, também tinha o outro cara que dividia a casa, enfim, outras pessoas têm que fazer a limpeza e não só as mulheres e enfim. Ah, rolou também muita falta de comunicação. Eu acho que todas as vezes, em todas as casas, né? Na Irlanda eu fiquei em duas casas diferentes e na Holanda eu morei numa casa. Não se conversam e aí falta muita coisa, sabe? E aí ficam umas tretas mal resolvidas, sempre umas coisas, uns lances que, cara, é só a pessoa se olhar e falar, ó, foi assim, assim, tu faz assim, assim, eu faço assim, assado. Eu não acho que toda casa tem que ter regras, tem gente que se dá super bem sem regras, mas tem lugares que as pessoas precisam pôr as coisas na mesa e se comunicar. Por exemplo, teve um lugar que a gente morou que ficava muito claro que era uma sublocação e a gente pagava meio caro pelo aluguel, se tu for pensar na localização e em todas as coisas que a gente tinha na casa. E aí a gente sempre queria discutir sobre essa questão, porque a gente tinha que pagar as contas, a gente tinha que pagar o ônibus e tal. E a gente queria discutir pra ver quanto que realmente custava a casa, pra dividir igual, porque a gente tinha um quarto menor. Sempre era uma situação, sabe? Falar sobre as contas, falar sobre o dinheiro. A pessoa ficava chateada quando a gente tocava nesse assunto, achava que tava ótimo, que a gente não deveria, a gente tinha que pagar as coisas e deu. E cara, eu quero saber, eu quero, sabe, discutir, não tô ameaçando ou acusando ninguém quando a gente entra nesse tipo de assunto. A gente só quer falar pra, tipo, resolver as coisas. E as pessoas às vezes não querem conversar, não querem dividir as tarefas, não querem... Fica sempre uma situação assim, sabe? Então, essa é uma das piores coisas de dividir casa, é a falta de comunicação e a falta de coordenação nas coisas. Teve uma situação que a gente passou,
foi assim, os nossos flatmates lá, os roommates, eles saíram pra viajar, ficaram 2 meses fora. A gente ficou com a casa só pra gente no primeiro mês e foi a melhor maravilha do mundo. Eu nunca tinha morado sozinha, só eu e o Felipe, a gente sempre dividiu casa com outras pessoas, a gente morou com os nossos pais cada um. E foi muito bom, porque a gente é muito organizadinho, a gente é muito limpinho, a casa estava sempre cheirosa. No segundo mês, os nossos flatmates, eles arranjaram pessoas pra ficar no quarto deles, ou seja, eles alugaram o quarto deles pra terceiro sem avisar a gente. Então, do nada, chegaram 2 pessoas na casa. E daí a gente ficou, gente, como assim? Eles nem avisaram, tipo, vai chegar aí no segundo mês 2 pessoas, ou então, olha, a gente tá indo, sabe, eles estão indo pra ir. Não, a gente recebeu os caras na casa, assim. E a gente ficou meio assim, tá, a gente não conhecia eles, a gente quase nem via eles, eles trabalhavam muito, só que eles eram muito sujos, muito sujos. E eu acho que até os nossos flatmates acharam essa ideia ruim, porque quando eles voltaram, eu imagino que o quarto deles devia estar uma zona, porque essa gente... Eram 2 caras, então eles também achavam que, como eu era a única mulher da casa, eu tinha que fazer a limpeza. Então, a casa estava sempre um lixo e eu tinha que limpar o básico pra continuar sobrevivendo na casa, mas eu ficava puta. Pelo menos foi só por um mês. Bom, teve uma situação meio complicada que aconteceu. Os nossos flatmates, eles adotaram um gatinho, assim, um filhote, mas eles também não avisaram a gente. Eles simplesmente apareceram na casa com um gatinho e não falaram nada. E, cara, ok, falasse, olha, a gente vai pegar um filhote, a gente vai botar dentro da casa, se vocês quiserem ajudar a cuidar dele, alguma coisa assim, ou senão não precisa. Nem falaram nada, simplesmente um gato dentro da casa. Eu levei um susto, eles cagaram só de hi ha e não falaram nada pra gente. E, cara, eles eram muito estúpidos com o gato. Tipo, o gato fazia uma coisa errada, é um filhote, sabe? É óbvio que ele vai arranhar as coisas, vai estragar as coisas, é normal, sabe? Aí eles faziam um negócio pra punir o gato quando ele arranhava uma coisa, machucava alguém ou destruía uma coisa. Eles botavam o gato pra fora, no frio, e deixavam o gato lá, o filhotinho. Gente, a gente não podia fazer nada, porque não era nossa responsabilidade, e a gente não podia fazer encrenca com as pessoas, porque senão a gente ia perder a casa. E era horrível, a gente tinha que ver aquela situação acontecer, sabe? E eu não me dou muito bem com animais. Eu não consigo pegar um animal na mão, sabe? Eu não consigo chegar perto. Eu super respeito, eu não ia ter problema com o gato dentro da casa. Ele tava lá, eu vivia com ele cruzava o meu caminho, eu dava oi pra ele, mas eu não consigo fazer carinho, eu não consigo me aproximar. Eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu tava ok com ele, só que ver o animal sofrer pra mim era horrível e foi bem no final, quando a gente já tava saindo da casa, então foi toda uma situação, sabe? Eu tinha muita pena do gato, mas, né... Além do gato, eles também trouxeram outra pessoa pra morar com eles na casa e dividir o quarto deles com essa pessoa, sem a gente saber, também quase no final, quando eu já tava indo embora. Então eles viviam trazendo coisas e pessoas pra casa sem a gente saber. Na Irlanda e também na Holanda, eles vêm nos mercados, tipo, uns pacotes de comida, especialmente vegetais, tipo batata, cenoura, 1 quilo, 2 quilos, muito barato. Então as pessoas às vezes pensam, vou comprar, aí a gente divide e todo mundo usa aquele negócio. Não faça isso, por mais que a pessoa seja super legal e sua amiga, não vai dar certo. Vou contar a nossa história. Um brócolis, que é aquele tipo chinês. Bom, ele vem com essa haste, com esse caule maior, embaixo assim, né, daquela copa das flores do brócolis, que aqui no Brasil eles vendem bem curtinho na bandeja, né? E aí essa parte geralmente as pessoas cortam e jogam fora. E aí um dia tinha um brócolis na geladeira e eu falei, Felipe, será que a gente pode preparar esse brócolis pra que a gente dividir as coisas? A gente fazer esse negócio de cada um pagar um pouco e tal, e cada um comprar de uma vez. E aí a pessoa que era dona do brócolis estava na cozinha e falou, vocês podem usar um pedaço se vocês quiserem. Daí a gente pegou e usou exatamente o caule do brócolis, que as pessoas não usam e que a gente já tinha visto que eles jogavam fora. Daí beleza, a gente fez isso e no outro dia a gente foi viajar, dentro do país mesmo, a gente foi fazer uma viagem pequena. E aí a gente começou a receber um monte de mensagem no WhatsApp, no grupo, falando que alguém tinha comido todo o brócolis da pessoa, que ela comprou, que ela tava tentando economizar, mas que as pessoas estavam comendo a comida dela. Daí a gente ficou, gente, não pode ser isso da gente, porque a gente só pegou aquela parte que eles jogam fora. Mas tá. Depois começou a falar que alguém tinha comido banana deles também, isso a gente não fez. E tudo a gente dividia, não teria por que essa pessoa reclamar. Mas enfim, ela fez um escândalo, eu acho que ela tava com algum problema e aí descontou nisso, porque foi bizarro. E aí a gente ficou muito mal, o Felipe ficou muito puto. E aí a gente resolveu que a gente não ia mais dividir comida, a gente ia comprar as nossas. E cara, toda semana tinha um saco enorme de pão no lixo, tinha saco enorme de verdura, de fruta no lixo. Porque eles compram essas coisas grandes, porque dá pra comprar unidade, mas aí se é mais barato comprar essas coisas grandes, eles compram, não querem dividir porque acham ruim dividir e jogam fora, sabe? Então ia muita comida pro lixo. Enfim, foi uma situação horrível, mas fica como dica, né? Fica como lição, a gente já sabe, não dá pra dividir as coisas. Lindo, maravilhoso na teoria, as pessoas vivendo, né, em harmonia e tal, mas não rola. Algumas casas, por exemplo, se são residências estudantis ou, enfim, tem algumas regras
que eles às vezes deixam nas paredes, nos lugares e tal. E nessa casa que a gente tava, tinha um aviso dizendo que não podia deixar a bicicleta dentro de casa. E as pessoas às vezes deixavam embaixo do aviso, sabe? A bicicleta dentro de casa. Ah, porque tava muito frio, porque ia congelar não sei o quê, umas desculpas. Mas, tipo, tem mais gente morando. Se todo mundo fizer isso, a casa vai virar só bicicleta, né? Mas tá. E aí também tinha um negócio de eles deixarem o gato da vizinha entrar na casa. E às vezes, tipo, entrar nos quartos e... Eu não tenho problema com o gato, já falei pra vocês, só que, tipo, é uma coisa meio complicada. Com residência que mora várias pessoas, o gato é da vizinha, às vezes ela pode estar procurando e o gato tá na tua casa, porque a pessoa abrir a porta, o gato vai entrar. E daí eles botavam o gato dentro da casa e daí deu umas tretas, porque tinha gente que não queria, tinha gente que achava ok. E aí começou umas brigas, assim, nada a ver por causa disso. Porque tem regras, tem coisas, sabe? Tipo, não pode trazer um animal. Se todo mundo resolver fazer isso, tem que pensar assim, sabe? Eu quero muito fazer isso, mas se todo mundo fizer, vai dar certo naquele espaço? As pessoas fazem comidas, não importa se é brasileiro, se é indiano, se é chinês. Sempre vai ter alguém que faz comidas muito temperadas e que deixa um cheiro na casa inteira. E teve uma situação que a gente morava bem em cima da cozinha, então tudo subia pro nosso quarto e ficava aquele cheiro de comida assim, ó, o dia inteiro. Não importa se a gente abrisse a janela, ficava meio que enclausurado ali. Então é uma situação, sabe? Eu não tô dizendo, tipo, óbvio, às vezes tu quer cozinhar uma coisa assim no final de semana, uma coisa diferente, mas todos os dias fazer aquela comida, amigo, tem que pensar um pouco nos outros, porque olha, não é fácil. É muita cebola, é muito alho, E às vezes a pessoa faz uma comida pra um batalhão, sabe? E, gente, calma, não tá morando em poucas pessoas, pra que vocês fazem isso? Joga comida fora, inevitavelmente, né? Ai, um exagero, um negócio, sabe? Outra coisa relacionada à comida também é que acontecia muito das pessoas usarem todos os utensílios domésticos. Normalmente quando a gente divide casa, as coisas são bem restritas, tem poucos utensílios, sabe? Poucas coisas de cada tipo de utensílio e às vezes nem tem alguns, a gente tem que improvisar. Isso é bem comum. E aí o que acontece é que as pessoas usam tudo na hora da refeição delas e não lavam. Tem gente que deixa as coisas nas panelas, deixa as coisas fora da geladeira, deixa tudo tipo em cima assim do fogão, não sei o quê. E aí quando tu vai cozinhar tem tipo uma frigideira. Ou às vezes não tem nem nada, tá? A gente tinha que fazer coisas de micro-ondas porque não tinha coisa pra cozinhar. E é muito bizarro porque tu não pensa no outro, tipo, ok, tu vai usar todas as panelas, usa, mas terminou, bota no patinho a tua comida, se sobrou, lava e deixa pros outros, sabe? Isso é o mínimo, assim. E isso é uma das coisas que mais me incomoda também de dividir casa. É a pessoa achar que tu tá morando de favor. Tá pagando aluguel, tá ali, tá dividindo a casa, tá te fazendo um favor. Tipo, tu tá aqui porque eu aceitei tu estar aqui. Sabe, a pessoa não pensa no outro, assim, e isso aconteceu várias vezes e eu quero muito acreditar nessa coisa de dividir casa, porque eu acho que é uma coisa legal, sabe? Tu economiza grana, tu tem o teu espaço e é uma coisa mais sustentável, assim, de que cada um ter só a sua casa. E é uma coisa legal, às vezes pode ter uma atmosfera legal. Só que sempre dá treta e, e as pessoas são muito diferentes e dá uns atritos e, enfim, é meio que inevitável, sabe? Bom, gente, basicamente é isso. Acho que eu falei tudo pra vocês que eu queria falar, contei os causos que eu queria contar. Espero que vocês tenham gostado de saber. Se vocês gostaram, deixem um like aqui e se inscrevam no canal, que isso me ajuda bastante a continuar gravando, a me animar e ficar mais de bem com a vida e feliz, porque eu vejo que vocês estão gostando dos conteúdos. Então é isso. Beijos, até a próxima.